Hoje é quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar a palavra de hoje, segundo o Evangelho de Lucas. E hoje também é a festa dos mártires do Rio Grande do Norte. Santos brasileiros, 30 mártires, que vai nos ajudar a entender mais este Evangelho. Do Evangelho segundo Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio, como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Então hoje o Senhor nos dá essa palavra do envio dos 72 discípulos. Ele tinha os 12 apóstolos, depois ele enviou mais 72 discípulos, 2 a 2, aonde ele mesmo devia ir. Ele devia ir em todas as cidades e povoados, mas ele enviou os discípulos no seu lugar, levando a mesma mensagem. E onde o evangelho é anunciado, onde o reino de Deus é anunciado, testemunhado, o próprio Cristo se faz presente. E aqueles que acolhem a boa nova do reino, do evangelho, esse milagre acontece. As pessoas são curadas até de enfermidades, de escravidões, de vícios, de males. Onde Jesus é testemunhado, anunciado, acolhido, a vida é restaurada, a alegria se faz presente, a vida é reconstruída, as pessoas são reconstruídas, os casamentos, as famílias. Deus tem poder. Acolher a palavra de Deus é acolher o próprio Deus, porque Deus é palavra. Então, acolher a palavra é acolher Cristo, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus. Por isso, o evangelho tem que ser anunciado até os confins da terra, com perseguição ou sem. Muitos lugares vão desprezar, vão rejeitar, vão perseguir, mas não importa. Temos que anunciar o evangelho, porque é a salvação do mundo. Levar o evangelho é levar Jesus Cristo, é levar Deus às pessoas, que reconstrói, que salva, que ama, que perdoa, que leva vida nova, dá vida nova, o anúncio do reino, o anúncio do evangelho. E para entendermos ainda mais esse evangelho de hoje, temos o testemunho dos mártires do Rio Grande do Norte. 2 padres, um era luso brasileiro, veio de Portugal, um jesuíta para as missões aqui no Brasil, que era o padre Ambrósio Francisco Ferro. E temos um padre brasileiro, Santo André de Soveral, ele era de São Vicente Santos, litoral paulista. Era jesuíta também, e os dois foram evangelizar no Rio Grande do Norte. André de Soveral era pároco em Cunhaú, uma capela, uma paróquia, era paróquia Nossa Senhora das Candeias ali. E o padre Ambrósio Francisco, ele era padre perto também dali, em Uruaçu, no Rio Grande do Norte.
E eles evangelizando aquele povo todo do Rio Grande do Norte, no ano de 1645. E ali começou uma perseguição dos holandeses calvinistas. E foi a invasão holandesa no Brasil, nessa época. E os calvinistas holandeses não gostavam dos cristãos católicos e começaram a persegui-los e a instigar os índios contra os jesuítas, que estavam evangelizando toda aquela região. E, em 1645, os jesuítas celebrando a missa, o padre André de Soveral, lá em Cunhaú, com várias pessoas na capela de Nossa Senhora das Candeias, os índios e os calvinistas cercaram e mataram a todos. Eram 20 e poucas pessoas. E ali foram mortos a pauladas durante a missa. A espada, a pauladas, foram todos martirizados, mortos ali, celebrando a liturgia, evangelizando, testemunhando a fé. E eles não reagiram, morreram como mártires, pela fé, testemunhando o evangelho. Fantástico e maravilhoso. E depois, em Uruaçu, o padre Ambrósio Francisco, com outro grupo, estava lá também e foram cercados pelos calvinistas e os índios, e ali também foram mortos, martirizados. Então são mártires brasileiros que deram a vida por Cristo, pelo Evangelho, e morreram evangelizando, anunciando, celebrando. Não é fácil ser missionário, ser cristão, que pode acontecer uma perseguição nesse nível de martírio. Mas por isso hoje são celebrados, porque testemunharam a fé num grau heróico, como Cristo, derramaram o sangue pela salvação do mundo. E nós sabemos que sangue de mártires é semente de novos cristãos, deram a vida pela salvação daquele povo do Rio Grande do Norte. Então que eles intercedam por nós, esses mártires brasileiros, para que nós também testemunhemos o Evangelho. Cada dia, nesta geração, que nós não tenhamos medo também de sermos as testemunhas de Jesus Cristo. O mundo precisa escutar o anúncio do querigma, da boa nova, de que Deus é amor, de que em Cristo nossos pecados estão perdoados, de que em Cristo nós temos a salvação, nós fomos reconciliados com Deus e podemos viver a vida nova do reino ainda neste mundo. O Evangelho tem que ser levado a todo canto. E levar o Evangelho é levar o próprio Cristo, o próprio Deus, às pessoas que reconstrói, que salva, que dá vida nova. Vale a pena. E esses mártires brasileiros são testemunha de tudo isso. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.